Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Rádio Oslo Indica, assim, já 11ª edição desse quadro aqui, pelas minhas contas, né? Se tiver errado, paciência, mas enfim, trazendo duas indicações de jogos com temática Lovecraftiana. Mas eu não estou sozinho nessa. Trouxe para esse episódio de hoje o meu primeiro devoto, aquele que iniciei primeiro nas vias tentaculares do universo Lovecraftiano. Senhoras e senhores, com vocês o ainda acólito, por enquanto acólito, já ele vira mestre aí da nossa seita, João Davi, o vulgo Guarlaon. Olá, quem não me aguenta mais na Radioso, não será agora que vocês vão se livrar de mim. Estou aqui de volta hoje, não para comentar futebol, mas para comentar sobre jogos de videogame e jogos do Lovecraft. Um cara que você é muito fã, né? Fã de carteirinha do Lovecraft. Gosto bastante, com ressalvas. Quem nunca, né? mas ó, vamos aproveitar esse gancho de ressalva, pedir para subir a trilha que eu já comento. Ela já deu a deixa mesmo sem saber, a gente tem ressalvas aqui, importantíssimo, tá? Importantíssimo a gente frisar aqui. A gente não endossa em nada, absolutamente nada, uma vírgula sequer, de todo o racismo e todos os discursos de ódios presentes na obra do Lovecraft, porque o cara era um racista filha da puta, e não só era um racista filho de uma puta, preconceituoso, xenofóbico, os caralho, como tá na obra dele. E não é assim, subtexto, sabe? Não, o negócio é escancarado, tá? Então a gente quer frisar desde já que a gente quer falar das obras, sim, e que a gente tem mais do que noção dessa questão também, desse ponto importantíssimo aí. E a gente também não vai dar aquela passada de pano, né? Dizer, não, mas veja bem, o Lovecraft é um homem fruto de seu tempo, até porque se eu falo isso, o Guarla sai aqui da chamada na hora, nunca mais olha na minha cara. A gente tem noção que é isso, assim, sabe? Não tem qualquer justificativa, até porque já no tempo dele mesmo, já tinha vários pensamentos vigentes que iam em contra esses preconceitos. Tem muita coisa dele que é, cara, é só inexplicável, assim, é só de uma ignorância ridícula, é só realmente, é até assustador, assim, sabe? Quando você estuda um pouco mais a fundo da vida do Lovecraft e fica sabendo o quanto ele é a fundo em questão racial. Nossa, assim, eu tô lendo uma biografia agora que a Darkseid lançou, escrita pelo W. Scott Poole, e ele fala de tudo isso, né? Ele vai bem a fundo na obra do Lovecraft, ele traz também esse ponto e, enfim, achei bem interessante. A gente, enfim, toda essa volta aqui pra isentar a gente de qualquer coisa e pra dizer que a gente gosta do Lovecraft. E, cara, o maluco é muito influente na cultura pop hoje, né? Tem várias obras aí, até que você não sabia, mas que tem alguma influência ali do Lovecraft. E que bom que a gente teve muitos gênios aí da literatura e do cinema que aproveitaram do melhor do Lovecraft, que é esse universo que ele nos deixou, né? Caso do Del Toro, do John Carpenter, do Ridley Scott, Mike Mignola e tantos outros. A gente tem que pegar a parte boa dele e descartar a parte ruim. Mas eu ia dizer que sim, ele é um fruto do seu tempo. Não tem como dizer que não. Eu acho que, tipo, eu não estou defendendo a visão dele, mas eu acho que ele tem que ser compreendido dentro do período dele, assim, e não julgado através da ótica que a gente tem hoje, assim, sabe? E sim, naquele período tinha pessoas que já protestavam contra essas coisas, mas o Lovecraft e várias outras pessoas naquele período achavam que isso era uma visão comum, assim, tipo,
que era algo normal e correto e sei lá. E tanto que eu acho que a obra dele nunca foi criticada por isso naquele período, né? Mas enfim, tipo, hoje em dia a sociedade evoluiu, as discussões aumentaram e a gente já não vê mais assim, apesar de algumas pessoas continuarem vendo o mundo dessa forma também, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre entender o autor dentro do contexto dele, e eu não sou muito assim de julgar o autor, e eu consigo, tipo, separar ele da obra em si, porque a obra que ele cria tem vários pontos positivos, assim, é muito imaginativa e criativa, e eu acho que pode nos, tipo, dar uma ideia pra gente construir outras coisas a partir disso também. Então, esse ponto que o Scott Poole traz é de que as ideias do Lovecraft já eram ultrapassadas na época dele mesmo. Parecia que, bom, ninguém chegava pro Lovecraft e sabe, questionava qualquer ponto dele, até porque é isso que você falou, né? As pessoas consideravam comum, mas tem alguns argumentos que o Lovecraft traz que já pra época eram ultrapassados, assim, questão biológica e, assim, umas teorias da conspiração muito malucas, sabe? Ele acreditava que só existia um povo certo, os ditos arianos, que era anglo-alemães e não sei que caralho lá, e ele tinha o hábito de escrever muito, né? Era uma pessoa reclusa e tudo mais, com sua dose de fobia social, e tinha um maluco pra quem ele era correspondente, dentre os vários correspondentes do Lovecraft, que é o Robert Howard, que é o criador do Conan, não dos quadrinhos. Os quadrinhos são inspirados no escritor que lançou essas obras, é um dos pioneiros, da capa espada aí, dessa literatura com bárbaros e fantasia medieval. Nem é medieval, né, porque se passa no período muito mais antigo, mas enfim. E as cartas dos dois resumiam só de uma destilação de ódio sem tamanho, assim, sabe? Com umas coisas que já eram ultrapassadas até pra época. Até outras pessoas meio que ficavam, tá, cara, mas não é bem assim, porque o cara tinha preconceito com todo mundo que era mestiço. O cara não gostava de italiano, o cara não gostava de português, todo mundo pra ele que não fosse desse reduto, que ele se dizia incluído, era mestiço e, portanto, era o ser inferior e tudo mais. E é interessante de ver que por muito tempo depois, né, já da morte do Lovecraft, muitas pessoas tentaram fingir que esse lado dele não existia, sabe? Ou que no final da vida o Lovecraft decidiu que não, que as ideias dele estavam ultrapassadas, ele deixou de ser racista, sendo que não, o cara morreu convicto, tá? Ele odiava todo mundo mesmo. Ele só morreu muito filha da puta, assim. Mas esse livro é muito bom. Quem quiser saber mais do Lovecraft é muito legal de ver, porque ele desmistifica algumas paradas, assim. É muito legal, sabe? Eu tô lendo, tô curtindo muito. Não é a nossa pauta de hoje, a gente só veio fazer essa ressalva aqui no começo, mas já teve discordância aqui. De qualquer forma, Guarla, se quiser acrescentar mais alguma coisa, beleza. Se não, eu acho que você pode começar com a sua indicação. Então, o Lovecraft, esse cara aí, tinha um grupo no Discord. Sim. Eles seriam o equivalente a isso hoje. Sim, bem nessa vibe mesmo. Se você quiser começar com essa indicação, então, Guarla, fica à vontade. Não, vai tu. Não, tá programado aqui no roteiro que é você que começa. Ah, não. Gente, então eu vou falar de um jogo, e me perdoem qualquer pronúncia errada, eu vou chamar do jeito que é mais fácil pra mim, tá? Mas eu vou falar de um jogo chamado Call of Cthulhu. Simplesmente isso, é bem ruim, inclusive, de pesquisar sobre esse jogo, porque, né, não tem um subtítulo, não tem nada. Mas esse jogo eu joguei por sugestão do Thiago há uns 7 meses atrás. Eu já não lembrava muita coisa dele, mas eu dei uma revisitada, assim, pra tentar me lembrar das coisas que aconteciam no jogo, pra poder contar aqui por cima pra vocês coisas interessantes sobre esse jogo, né? Eu vou dar um panorama geral. Ele é um jogo bem legal, tipo, apesar de eu não lembrar tanta coisa, assim. Eu lembro que no período eu e o Thiago, a gente ficou muito entusiasmado jogando, assim, e foi bem bacana. Eu até pensei em rejogar ele e platinar, mas acabei indo pra outros jogos, né, na época. Enfim, então Call of Cthulhu é um jogo single player de RPG e horror. Ele foi lançado em 2018 para PC, Play 4, Xbox e Switch. Ele é um mundo semi-aberto e bem linear. Isso, inclusive, é um dos pontos fracos do jogo, assim. Ele é um jogo meio que de escolhas, né? Onde tu vai guiando o personagem através da história, mas acaba sendo muito conduzido tudo. Então, acaba que tu não tem tanta liberdade de escolha, tu acaba não
não conseguindo fazer as missões numa sequência diferente, tu não consegue fazer as missões de formas muito diferentes e o resultado quase sempre vai dar no mesmo lugar, assim. Isso é uma coisa que peca um pouco o jogo, mas ele não deixa de ser interessante por causa disso. O jogo, então, é uma introdução muito boa ao mundo do HP Lovecraft, né, e suas obras. Pra quem aí não tem muito conhecimento ou conhece um pouco da história, leu alguma coisa ou jogou algum outro jogo, viu alguma série, algum filme que tenha algo a ver ou inspirado nas obras do Lovecraft, esse jogo serve, sim, trazendo alguns elementos muito recorrentes nas obras dele. Então é uma boa forma de ser introduzido a esse universo, né? Eu acho que é bem interessante por esse aspecto. O jogo ele vai se passar em Darkwater, uma ilha no Atlântico, no ano de 1924. E tu joga com o investigador Edward Pierce, procurando pistas e se envolvendo na história sombria da ilha. Tu tá ali buscando desvendar a morte de Sarah Hawkins e da família dela. A Sarah é uma pintora que morreu em um incêndio na sua residência, né? Junto aí com seu filho e com seu marido. Então, tu vai buscar essas pistas sobre a morte dela e a mando do pai dela, né? E tem várias coisas muito estranhas rolando tanto na ilha quanto na própria história da Sarah, né? Ela é tipo uma vidente, assim, e ela pinta coisas que vêm no futuro, assim. Então tu vai tendo acesso às obras dela ao longo do jogo e descobrindo um pouco mais do que tá por vir, assim, e tentando juntar essas peças. Isso é bem interessante, assim, e se encaixa bastante na proposta do jogo, né? Enquanto isso, tu vai fazendo uma viagem pela loucura daquela ilha, assim, e todos os personagens parecem ter alguma coisa meio esquisita e tu nunca sabe direito o que tá rolando por ali, e tu vai buscando pistas e ouvindo um personagem ou outro até entender melhor tudo que tá acontecendo por ali. O jogo ele tem legendas em português do Brasil, então é bem importante, né? Tipo, facilita bastante a jogatina. E tu completa ele aí com umas 11 horas, eu acho que menos. Eu e o Thiago a gente completou com umas 11, mas também talvez a gente tenha sido um pouco lerdo, assim, porque eu acho que talvez dê pra completar com umas 8, talvez. E no Steam o valor dele tá R$75, mas numa promoção e vale bem mais a pena, né? Algumas coisas interessantes do jogo é que ele tem uma ficha de personagem, bem na característica da RPG mesmo. Só que tanto eu e o Thiago a gente falou dessa ficha, assim, tu distribui os pontos em várias características, né? Que a princípio mudaria o jeito de tu jogar o jogo. Só que na realidade isso não funciona, assim. Muda pouquíssimo a forma de que o jogo é conduzido. Então tanto faz se tu tem muitos pontos em ocultismo ou psicologia ou enfim, nem lembro direito quais são, mas tu acaba não alterando muito no final das contas, né? Seria um aspecto bem interessante se eles melhorassem isso em um futuro jogo dessa série. A ilha de Darkwater tem personagens bem legais, mas tem umas interações bem travadas, assim. Eu mesmo tava interagindo com alguns personagens e parecia que, tipo, tinha umas falas que eram meio perdidas, porque eu deveria talvez ter falado com eles antes, ou eu deixei de fazer alguma coisa e fui falar com eles, e daí a interação meio que se perdia, ou não fazia muito sentido. E também é aquela coisa da linearidade, né? Tu chega pra falar com um personagem e meio que tu sempre é conduzido pro ponto que o jogo quer que tu seja, assim. Às vezes o meu personagem fez muitas ações que eu não teria feito, assim. Então tu acaba não tendo muita opção de escolha. Então esse é um ponto negativo. Eu também fiquei muito tempo perdido na primeira missão do jogo, quando tu chega na ilha, porque o item da minha missão que eu avançava, ele, tipo, não aparecia, ou eu não sabia usar o poder pra ele aparecer, e daí eu acabei ficando muito tempo perdido, andando pra lá e pra cá, tentando saber o que eu tinha que fazer. Falei com o Thiago pra ver o que eu tinha que fazer, eu acho que eu olhei um vídeo no YouTube, até que eu consegui destravar e continuar o jogo, assim. Mas isso eu achei um pouco confuso, assim. Enfim, acho que talvez eu tenha sido meio noob. Não sei se isso foi um problema geral das pessoas ou um problema do meu jogo. Mas os mapas são bem interessantes, assim, mas acabam sendo bastante... meio que relativamente pequenos, assim, e com poucas interações, né? Então tu acaba tendo mais interações com itens que realmente vão fazer parte do teu avanço da história, ou então com itens que contam um pouco mais da lore do jogo. Isso é bem legal, assim. Inclusive, eu acho que tem muitos itens interessantes que contam um pouco mais do universo do Lovecraft, e
e alguns itens, principalmente coisas visuais, assim, que são bem interessantes ao longo do jogo inteiro, assim. Eu acho que a ambientação é bem legal, mas a interação peca um pouco, assim. E uma coisa que eu acho muito bom no jogo é os momentos de tensão, assim. Eu fiquei tenso em vários momentos, assim. O jogo te prende e tu fica esperando algo de ruim acontecer a todo momento, assim. E em alguns momentos, assim, que tu tá investigando a casa da Sarah e da família dela, ou que tu tá no manicômio lá, no hospício, são bem interessantes e são momentos de grande tensão. E tem muita reviravolta no jogo também, isso é bem interessante. Tu, às vezes, não espera nada de um personagem e ele vai lá e se revela, tipo, altas histórias em volta dele. Isso torna o jogo e a história mais atrativa, assim. Uma coisa também que eu senti, principalmente naquela parte ali do hospício, é um sentimento de impotência, assim, de tu não conseguisse, tipo, resolver aquele problema, assim. Por mais que o teu personagem consiga prosseguir, tu se sente impotente de resolver e ajudar todo mundo, assim. Então é bem angustiante, assim. Eu achei isso bem interessante. Também achei bem legal o sistema de stealth, né? Que é o sistema ali que tu tá se escondendo dos inimigos, dos guardinhas ou dos monstros e tal. Isso é bem interessante. Cara, eu falei várias vezes que é bem interessante, porque o jogo é bem interessante. Mas enfim, um outro ponto bastante positivo é que o monstro principal da história, ele é muito assustador, assim. Tipo, eu morria de medo dele. Só que a gente também descobriu... A gente não, né? O Thiago descobriu uma maneira aí de driblar esse monstro. E é uma maneira bem tosca e que tira toda a graça desse monstro, assim. Porque facilita muito o avanço do jogo. Mas, né, eu tive que apelar porque eu não tava morrendo de medo do bicho. Eu morria toda hora. E daí eu tive que dar uma roubadinha ali pra poder passar dessas fases que ele aparecia. Enfim, o jogo, ele conta com 4 finais, né? Eu acho que eu fiz eu fiz 3, porque eu peguei e salvei e consegui fazer 3. Eu acho que os finais, assim, pouco mudam, né? Os 4 finais, eles acontecem na mesma cena, então são decisões ali no final que tu vai tomar que tornam o destino de alguns personagens um pouco diferente, mas mesmo assim eles são finais interessantes, tem um desfecho bom assim pra história. Eu acho que toda a história é bem interessante, mas fica aquela sensação de que o jogo poderia ter sido muito mais, assim, com um mundo um pouco mais aberto, com mais rotas de escolha, com tu podendo destinar a história pra outros caminhos que não levassem aquele final, sabe? Mas eu acho que, assim, no geral, o jogo é bem amarradinho, a história é boa, só fica com aquela sensação de que poderia ter sido um jogo bem superior, assim, sabe? Mas eu acredito que vale a pena jogar ele, sim. Ele é bem interessante, como eu já falei, e ele te deixa preso, assim, na história. Vale a pena pra tu conhecer um pouco mais da história do Lovecraft. Pra quem conhece muito da história do Lovecraft, talvez ache a história um pouco básica, assim, tipo, porque introduz muitos aspectos comuns, assim, nessas histórias, e pode parecer uma história um pouco simples, né? Mas pra quem tem pouco contato com a saga, as histórias, enfim, vai achar deveras interessante. O Guarla jogou, né? Como ele comentou por indicação minha, e eu me decepcionei muito com esse jogo justamente porque ele tem muito potencial. Justamente porque eu tinha a sensação que ele podia ir mais longe, enfim, tudo isso aí que o Guarla trouxe, dos pontos que ele criticou também, não curti muito. O que mais me incomodou é que no começo eles propunham ser um jogo de RPG e eu fiquei impressionado no começo com a ficha, tinha umas habilidades muito legais lá. O que me chamou a atenção de cara no jogo foi a fonte dele, a fonte do jogo mesmo, assim, sabe? A escrita, né? O texto lembrava bastante do sistema de RPG, que é o Call of Cthulhu. Não sei se tem a ver, se tem alguma coligação. Eu sei que no final o que mais me incomodou foi que, cara, não tem impacto nenhum. Parece que, assim, você tá só presente ali, só testemunhando as coisas que o jogo quer te contar. A minha vontade era que se expandisse mais, que a gente chegasse pra mais finais. Os elementos da história é muito legal. O monstro, se não me engano, é original do jogo, dos desenvolvedores, né? O Andarilho, o The Shambler. E, cara, que bicho escroto, mano. O som desse jogo é muito bom. Uma coisa que esse jogo acerta muito é na ambientação, sabe? Quando você tá ali na praia, no porto, cara, tu sente a brisa do mar, aquela opressão, assim, de confinamento. Parece que tu não tem pra onde ir, parece que tu tá preso ali, sabe? E isso, tu fica meio que obcecado em descobrir a história, e, enfim, vai aparecendo reviravoltas, personagens que não são quem dizem ser. Porra, tudo isso é muito foda, mas é aquilo, ficou com um gostinho de quero mais, de que, porra, esse jogo podia ser mais, assim, sabe? Nos comentários, se você for ver na Steam, meio que o pessoal tá nessa vibe também. É um ou
outro que elogia de fato, assim, mas a grande maioria tá frustrada, seja pela história, seja por alguma que outra mecânica. Algumas pessoas vão muito no mérito, assim, de mas os puzzles eram muito óbvios, muito fáceis. Eu já não entro nesse mérito. Puzzle é puzzle, sabe? Cada um tem seu raciocínio. Não sei como que foi o War lá nessa parte, assim, né? Não tem tantos puzzles no jogo, mas uma coisa que eu tinha curtido também foi o visual. Eu achei que o visual era muito bonito. Só o rosto dos personagens que é um pouco esquisito, assim, né? O rosto meio que destoa do resto. E as animações dos NPCs, pra mim, é um charmezinho, assim, sabe? Que eles têm umas animações muito travadas e eles falam e depois eles gesticulam. Eles não fazem ao mesmo tempo. Isso eu achei engraçado. Mas eles também ficam presos nos loopings, assim, né? Eles ficam repetindo sempre a mesma frase. Sempre a mesma frase. Lá no começo tem uma baleia encalhada, né? Que é uma barreira invisível do jogo. Cara, ai, que preguiça dessa barreira. E aí tu quer passar pro outro lado, né? Você tá no cais, aí você tá andando ao longo do cais, e aí tem uma baleia que encalhou e tem alguns moradores locais, né? Os marinheiros. E tu não consegue passar. E eles sempre falam a mesma coisa. Eles estão lá o tempo todo, assim, joga esse bicho de volta no mar, que esse bicho é amaldiçoado. Aí o policial é escroto com você, porque sim, né? Ele chega apontando o dedo na tua cara e depois ele vira teu melhor amigo. É um negócio de louco, assim. Cara, eu joguei muito Pokémon, então isso não me irrita. Eu já estou acostumado. Eu também, eu gostei, assim, esses jogos AAA, né? Os caras reclamam de cada micro detalhe, se a pessoa andou e a areia não se mexeu conforme ela andou, tá reclamando, mas eu gosto dessa estética de jogo, dessa coisinha meio mecanizada, assim, sabe? De que você... Enfim, os personagens vão atuar como personagens, vão ter barreiras invisíveis. Essa barreira invisível aqui eu tava reclamando e tal, mas eu acho que foi uma boa sacada, assim, no final das contas. Porque o jogo se prende naquilo. Ele quer contar a história de maneira retilínea, de maneira linear. Por mais que ele dê a falsa sensação que você pode decidir o jeito que você faz e tem lá a ficha de habilidade que você vai administrando, ele vai seguir nessa linha, né? Nessa reta do que ele quer contar. Então, se você não pode naquele momento passar pro outro lado do cais, porque você tem que entrar num galpão específico só no momento X e ele vai colocar os bonecos lá, ok, é melhor do que realmente só ter uma barreira invisível no meio do nada, né? Igual tinha em muitos jogos, né? Antigamente. Enfim, eu realmente acho que jogo não precisa fingir que não é jogo, sabe? Tem coisas de jogo que meio que são um charmezinho daquilo, assim. E com Call of Cthulhu é uma parada que pra mim funcionava, assim. Eu gostava desse vale da estranheza, por assim dizer, que alguns personagens tinham. Uma última coisa que eu esqueci que era. Eu ia falar mais uma parada desse jogo, eu esqueci. Lembrei. Fala. Mas pode falar. Vai, tu. Não, fala você. Então, fala. Não, tá bom, eu falo então. Vai. Não, fala você. Vai a merda, tchau. Tá, tem dois momentos que eu lembrei agora que eu achei legais, assim, são bem pequenos. Mas um me lembra Vampiro Bloodlines, que é um dos jogos que eu mais gosto, assim, que é um jogo antigão, assim. Então a estética até lembra um pouco isso, assim. Que tu tá em Darkwater, ali no centro da cidadezinha, e tu olha pro horizonte, tipo, tem essa tempestade, tem tudo, assim, então, tipo, é bem... A ambientação é muito boa, como a gente tava falando, e tu vê, tipo, na montanha, assim, tipo, num penhasco, a casa da Sarah e da família dela. Então, tu vê ao longe, assim, e, tipo, tu ainda não foi lá, mas é interessante de ver meio que a história, tipo, tá ali, sabe? Eu acho isso tão interessante. Isso tinha em Vampiro Bloodlines também, assim. De tu ver alguns lugares que tu iria ir ao longe, assim. Tipo, eu acho isso interessante. E outra coisa interessante, quando tu tá lá no pátio da casa, tu tá tentando entrar dentro da casa e procurando uma chave, uma entrada e tal. E eu comecei a andar pelo jardim, e daí no jardim eu encontro um machado cravado numa árvore. Que a árvore, inclusive, é uma... Tá trancando um caminho, assim, né? E daí eu dou a volta naquele mato, e quando eu chego do outro lado, o machado não tá mais lá. E, tipo, isso eu achei genial, assim. Dá uma sensação de puta que pariu, o que tá acontecendo? E eu acho muito legal também, porque daí eu falei isso pro Thiago, e o Thiago falou, eu nem vi isso, sabe? E essas coisas que eu achei interessante, sim, de como os jogadores podem jogar o mesmo jogo e não perceberem as mesmas coisas, assim. E eu acho que é isso que às vezes faltou mais nesse jogo, assim. Tipo, mais elementos que fossem fora desses caminhos, assim, sabe? Não era algo vital pro jogo tu ver o machado, mas ele tinha tudo a ver e ele dava um toque especial
pro que ia acontecer logo depois, sabe? E que foi algo que aconteceu tanto pra mim quanto pro Thiago, mesmo ele não tendo visto esse Machado. Mas como eu já tinha visto o Machado, tipo, pra mim parece que talvez foi algo mais, meu Deus, sabe? Tipo, mais tenso, assim. Não, isso aí eu achei muito incrível quando o Guerla comentou comigo. Eu falei, caraca, esse ponto, assim, sabe? O jogo tem muito potencial, é por isso que a gente fica bolado com algumas coisas, assim, sabe? Porque ele ia muito longe. Mas a última coisa que eu queria acrescentar, parece meio óbvio pra quem já é fã do Lovecraft, mas esse jogo não adapta o conto, o chamado de Cthulhu. Ele só tem o nome do chamado de Cthulhu porque eu acho que é do mesmo que o do sistema, porque é o conto mais popular do Lovecraft, é o monstro mais famoso do Lovecraft, né? Inclusive, dando spoiler aqui, spoiler de leves, a criatura do Call of Cthulhu não é o Cthulhu, é um outro deus antigo. Olha só, mas assim, eu já vou chegar lá. Não, acho que eu já comento aqui da lore agora. Eu tinha deixado pra falar no meu bloco, mas eu falo aqui que eu me empolguei muito com o universo de Cthulhu porque eu ouvi os Nerdcast de RPG do Jovem Nerd, né? Da campanha de Cthulhu que eles fizeram lá. Sério? Em 2016. Não, eu tô contextualizando, calma, eu tô chegando lá. E quando eu ouvi os Nerdcasts, assim, achei muito foda, participei da campanha, não sei o quê. Indiquei até que um dos livros da campanha que eles fizeram, né? O Enigma do Sol Oculto. E lá o deus que você enfrenta é o Rastur. E eu queria saber mais, porque eu tava muito nessa vibe de entender universos com suas mitologias. Tem o próprio termo, Cthulhu Mitos e tudo mais, que é como se fosse o panteão de criaturas e o universo do Lovecraft, né? Tudo numa coisa padronizada, uma lore mesmo, né? Enfim, nunca sei traduzir lore, mas de qualquer forma. E aí eu quis ir atrás e eu vi que a Dark Side tava com promoção de livros do Lovecraft. E comecei a ler um monte de conta rodo e eu gostava muito das histórias, só que tem muitas histórias que não tem sequer menção do Cthulhu, sabe? Tem histórias que estão ali fechadas, são de terror, são de horror cósmico, é um dos 15 subgêneros que o Lovecraft trabalhou e tudo mais. Só que nos contos que aparecia alguma entidade, alguma divindade, né? Pensar, pô, é agora que vai ter um elemento aqui que eu vi lá no Jovem Nerd. E até que tinha uma que outra coisa, mas não tinha padronização nenhuma. Era uma coisa muito maluca, sabe? Era muito aleatório. Tem algumas coisas que são próprias do Lovecraft, né? Que fazem parte dos contos que se repete mais de uma vez. O Necronômico, que inclusive aparece no Call of Cthulhu, né? Esse livro dos mortos, maldito, que tem um monte de outras obras por aí também. A cidade fictícia de Arkham, que é tipo Oswaldo Lopes. Também a Universidade Miskatonic. Enfim, são elementos que se repetem, mas do panteão de deuses mesmo, não tem padronização, nem explica que deus é cada um. Você que tá acostumado com mitologia grega, tem o deus dos deuses, Zeus, deus dos mares, deus dos mortos, mas o mesmo não se aplica pro Cthulhu Mitos. Cthulhu é deus do quê? Leviatã, Hydra, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, Yuggoth. Parece que é um monte de nome jogado assim, não tem uma padronização do que cada um faz. E eu ficava muito maluco com isso. Eu falava, mano, como que não tem? Não tem um negócio chamado Cthulhu Mitos, não tem uma caralhada de sistema de RPG que adapta esse universo e tem as criaturas e tem ficha e não sei o quê. E aí só então, lendo essa biografia que eu comentei, que eu descobri que o Lovecraft nunca deu a mínima pra isso. Ele queria escrever os contos dele, das inspirações, dos pesadelos que ele tinha, dos racismos que ele gostava de defender, achava que estava certo. Mas quem foi padronizar de fato foi um desses amigos de carta dele. Um desses que, inclusive, acho que fazia até parte do círculo de amigos dele, que é o escritor August Derleth. Ele, muito camarada, depois que o Lovecraft morreu, inventou de ser o agente literário do maluco e pegou todos os direitos das obras dele e fundou uma editora ele mesmo, que eu não lembro agora o nome da editora, mas enfim, Arkham alguma coisa. E aí, pra ter mais corpo, né, pra ter mais obras pra publicar junto com os contos que o Lovecraft escreveu ao longo dos anos, ele começou a inventar o Cthulhu Mitos. Então ele começou a falar, esse deus é esse deus, são tal coisa, esse deus com esse deus é pai de não sei quem, que sei que lá. Ele começou a criar mitologia. Só que ele começou a trazer a visão dele, ele começou a deturpar a obra do Lovecraft. Então assim, ficou uma cama de gato, uma coisa muito maluca. E ele começou a escrever contos inspirados em Lovecraft, só que era ficção, era horror cósmico barato. Então assim, você que tá pensando de acompanhar esse universo do Lovecraft pra entender alguma coisa, elemento, cara, não cai nesse golpe não, tá? É esquema de pirâmide, gente. Aproveita as obras por si, mas se for querer estudar, estuda fundo, tá? Não vai lendo qualquer coisa achando que é aquilo também, porque às vezes você cai num desses contos do August Derleth, que aparentemente, segundo o Scott Poole, é uma porcaria e que nada representa um Lovecraft. Enfim,
Só um desabafo aqui, porque eu fiquei assustado com esse negócio. Thiago, tu acha que a mitologia grega se formou como, assim? Foi do mesmo jeito, cara. E depois os romanos vieram que nem esse cara aí, fizeram uma editora e editaram toda a mitologia grega e lançaram outra coisa, assim. Não, sim, com certeza, mas tipo, cada um aumenta a mitologia grega tem muito mais fundamento, né? Tem 1000 anos aí de civilizações e todo mundo cultuando os mesmos deuses e tal. E aí teve interferência dos romanos, etc. Você tem muito mais arcabouço literário e cultural, né? O Lovecraft era só um racista de merda que punha os preconceitos dele nas obras. E a gente gosta por algum motivo. Mas, enfim, eu só fiquei muito chocado, assim, porque se você vai ler Crônicas de Gelo e Fogo, você tem tudo padronizadinho, tudo certinho, assim. Tu sabe do universo, né? Uma casa lá do norte, então tem 15 gerações pra trás. O nome de pai, filho e quem herdou terra da onde, quem casou com quem, quando que se formou tal aliança. E, enfim, eu fico usando isso como parâmetro. Eu sou errado, eu tenho noção disso, que não é todo mundo que vai ser igual o Martin. Nem o Martin lembra das coisas que ele escreveu, ele precisa de gente que ajude ele com isso. Mas eu fiquei nessa neura de querer encontrar um padrão, de encontrar um alicerce onde eu poderia me apoiar, de entender um pouco mais da história, sabe? De antever. Porque quando eu vou ler Percy Jackson e aparece o Narciso, eu já sei o mito do Narciso. Então eu vou saber mais ou menos como que aquele personagem vai se comportar, ou por que a Echo tá lá, né? Por exemplo. E aí com Lovecraft, não, eu tô andando em terreno obscuro, assim, sabe? Mas ainda assim, tem obras boas, tem obras ruins. Um monte de coisa que eu nem sabia que é inspirado em Lovecraft tem ali tem um quesinho de Lovecraft, né? Mas bom, vamos agora pra minha indicação então, né? Acho que... Depois que eu joguei Call of Cthulhu, eu ainda tava nessa vibe, eu ainda queria saber mais do universo. Eu ainda era inocente, eu ainda achava que tinha uma mitologia que eu pudesse me sustentar e acreditar e botar minha fé. E aí comecei a pesquisar mais jogos na Steam mesmo. Apareceram alguns lá muito bons. Tem uns do Sherlock Holmes que eu tô com muita vontade de ver. Inclusive, o Lovecraft era fã do Sherlock Holmes. Negócio que eu achei interessante. Por isso que tem muito esse elemento detetive em muitas histórias, né? Do Lovecraft também. Mas, dentre esses jogos que eu tava pesquisando, apareceu pra mim Sinking City. The Sinking City, a cidade afundada. Só que não era período de promoção. Então, pus lá na minha lista de desejos o Sinking City e segui com a vida. E nessa mesma época, eu descobri que quem é usuário, quem é assinante do Prime Video, tem acesso ao Prime Gaming, que é como se fosse uma biblioteca de jogos do Prime Video. O Guarda tá rindo por algum motivo que eu não sei. Eu tô fazendo piada aqui nos bastidores. Ah, tá. Depois você me conta, então. Enfim, se você é assinante do Prime Video, saiba que você tem acesso ao Prime Game, que é como se fosse a biblioteca de jogos deles. E eles têm acordo com a Epic e com a GOG de todo mês lançar jogos de graça. Então você, através da sua conta, consegue resgatar jogos nessas outras duas plataformas. A Epic todo mundo conhece, a Epic Store, né? Mas a GOG acho que já não tem tantas pessoas assim que conhecem. Você mesmo não conhecia, né, Guarda? Conhecia. Ah, tá. Mas você é nerd, então você não vale. Mas não é usuário GOG. Eu ganhei um jogo lá, mas eu nunca usei. Tá, o meu ponto é esse. A GOG é super desconhecida, quem conhece não usa. Mas tem muitos jogos bons pelo Prime Game. E nessa de ficar pegando alguns jogos do Prime Game pra GOG, a GOG me mandou um e-mail com um cupom exclusivo de desconto justamente no Sinking City. Eu pensei, pô, é um jogo que eu quero muito jogar, o preço eu acho que tá condizível com o meu bolso, vou comprá-lo-ei. Comprei. Então, assim, gente, todo esse prelúdio aqui é só pra dizer pra você que é usuário do Prime Video que você tem direito a esses jogos de graça e tem algumas promoções bem boas. A GOG não tem todos os recursos da Steam, mas tem alguns recursos muito bons. Eu, pelo menos, curti bastante. Eu joguei Sinking City por lá e curti bastante, tá? Tudo isso posto, vamos falar por fim do jogo. Cara, o The Sinking City, ele se propõe de ser um jogo de RPG de mundo aberto em terceira pessoa, uma coisa que acho que a gente não comentou, né, Guarla? O Call of Cthulhu é em primeira pessoa.
Acho que esse é um ponto importante do jogo. Acho que ele ajuda na imersão também. Mas eu curti também a proposta do Sinking City ser de terceira pessoa. E no Sinking City você incorpora também, adivinha só, um detetive particular que vai pra uma cidade no cu do mundo. Mas aqui no caso a gente acompanha o detetive Charles Reed, que ele quer descobrir por que ele tem as alucinações que ele tem. E aí ele vai até uma cidade chamada Oakmont. Cidade essa que foi inundada. Daí o nome do jogo, né? Ela sofreu uma grande inundação e meio que ficou largado assim, né? O jogo se passa na década de 20, em plena lei seca, e meio que o mundo esqueceu desse lugar, assim, sabe? Então meio que virou, por conta da inundação e tudo mais, a cidade ficou muito suscetível a todo tipo de violência e, enfim, né? Muitas pessoas em situação de rua, e no meio desse caos, algumas milícias se formaram aí. Duas principais são duas famílias, né? Que funcionam quase como se fosse uma máfia mesmo, os Frogmorton e os Carpenter, que mandam partes da cidade, mas a gente também tem algumas outras organizações menores, como a esotérica Ordem de Dagon. Quem já leu sobre Smalf tá ligado do que eu tô falando, além dos Homens de Rei de Amarelo e outras gangues também menores aí. Como eu comentei, a cidade tá completamente decadente, algumas ruas inclusive seguem inundadas, e assim, como não vem nada de fora, né, são pouquíssimas embarcações que conseguem chegar na costa da cidade, até porque ela tá sempre em tempestade, né, então são mares aí sempre turbulentos para que se possa chegar gente de fora. Os veículos da cidade mesmo não funcionam, não tem gasolina, né, os carros só estão largados na rua, tudo inclusive tá largado na rua, assim que você só consegue andar pela cidade ou a pé ou de barco, né, nas partes inundadas você tá ali com esse barquinho com motor, né, barco a motor de pesca, para tá navegando aí pelas ruas, por essas ruas que estão inundadas. E assim, gente, não sei se tá óbvio, né, mas eu recomendo que você jogue esse jogo, tanto Call of Cthulhu, mas eu acho que principalmente Sinking City, se você estiver muito bem, tá, da cabeça. Não vai jogar quando você tá meio deprimido e tal, porque o clima é bem desolador, assim. Eu acho que os dois jogos se propõem muito bem nessa questão de ambientação, trazer uma coisa melancólica, decadente. A cidade tá às mínguas, né, tá completamente abandonado, então você entra nas casas, elas estão caindo aos pedaços, tá tudo muito sujo, muito imundo, tu consegue muito sentir a umidade do lugar, tá infestada de sujeira, né, então você tá lá se enganando por alguma rua inundada e tem uns pneus boiando, né, uns carros do avesso, um monte de lugar com terra, com lama, sabe, tipo corais, essas coisas assim, tomando conta da cidade, e muita carcaça de bicho morto também, tem carcaça de baleia, de golfinho, essas coisas, além do que é Lovecraft, né? Então a gente tem uns temas bem pesados sendo abordados aí. Acho que não tem nenhum momento assim de alegria, nada disso. Além de, como a gente comentou aqui, a presença de discursos de ódio, todo o racismo e o preconceito que o escritor tinha, também tá aqui, porque os desenvolvedores decidiram trazer isso pro jogo, usar como elemento na índole de alguns personagens. Eles têm uma ressalva já no começo do jogo, comentando sobre isso, que foi uma escolha que eles fizeram, e eu acho que foi bem corajosa, assim, sabe? Porque da mesma forma que quando, sei lá, você assiste Bastardos Inglórios, você não considera que o Tarantino é nazista, né? Porque ele trouxe nazistas pra obra dele. Ou no Django Livre, né? Com o Senhor de Engenho e tudo mais. Então aqui funciona dessa mesma forma, sabe? Ele não tá endossando nada, ele só tá mostrando o pensamento vigente de algumas pessoas dessa época e como faz parte, né? Uma das milícias, uma das famílias, inclusive, ela faz parte da KKK, pra vocês terem noção. E esse ponto foi muito bom, cara, poder matar um monte de racista com coquetel molotov. Eu curti bastante. Mas tá, quanto aos gráficos do jogo, eu sou suspeito pra falar. Pra mim, a grande maioria dos jogos que eu jogo, eu acho lindíssimo o visual, e com Sinking City não é exceção. Esse jogo é de 2019, ele foi feito pela Frogwares. Eu não sei de nenhum outro jogo que esse estúdio fez, mas eu fiquei sabendo que eles tinham lançado uma versão remaster, e pra mim eu já tava jogando ela. Eu fui descobrir pra essa pauta que não, que na verdade eu tô jogando com a versão que saiu em 2019. A versão remaster saiu agora em maio, e eu terminei o jogo por essa época, né? Então tava... e eu tô jogando o jogo desde novembro do ano passado, né? Eu fui terminar em maio. Mas bom... eu acho que ficou... Enfim, a proposta visual do jogo, né? Por mais que seja decadente, que os locais sejam deprimentes, eu achei que eles trouxeram uma identidade visual muito legal pro jogo. E é muito legal que você tem... Ao mesmo tempo que você tem partes do jogo que você tá lá na cidade e tá tudo escuro, chovendo, né? Tem pontos que você tem claridade, né? O sol sai e, cara, eles aproveitam muito tons quentes, amarelos, assim, e criam um contraste muito legal com o cenário, sabe? Tu
Tu tá lá se engrando por uma rua, tem um barril boiando, uma carcaça de peixe, mas o jeito que os raios de sol incidem sobre aquela sujeira toda fica muito bonito assim na tua tela, sabe? Falando agora do mapa em si, que embora tenha um visual muito legal, muito característico, né? Ainda seguindo essa seara da identidade visual, isso é muito legal. Uma coisa que eu vi as pessoas reclamando e que eu concordo com elas é que tem poucos os elementos que você pode interagir. Por mais que seja um jogo com propósito de mundo aberto, não vai ser, sei lá, no esquema do GTA, sabe? Que tu pode, em cada esquina, tem alguma coisa pra você tá fazendo, né? Algum minigame. Aqui não, assim, muitas ruas meio que não dão em nada. Tem muitos prédios que você não pode acessar. Os NPCs na rua são poucos e se repetem muito as figuras, né? Então você tá em diferentes partes da cidade, o mapa é grande, são vários bairros, então em tese são moradores diferentes, mas parece que os mesmos moradores estão andando sempre pelas mesmas ruas, assim. E fora os locais de investigação, né? Em que você interage com objetos e que a partir desses objetos você consegue avançar na sua investigação. No geral também tem pouca interação, sabe? Parece que não parece, é só os objetos que você precisa analisar que são interagíveis, não tem outras coisas, né? Além do que, parece que tem um template para cada local que você vai. Por exemplo, todos os restaurantes têm o mesmo layout, não importa em que parte da cidade você vá. Todas as mansões, igual. Todas as casas, eles só ficam repetindo e emulando o mesmo cenário em diferentes pontos, assim, de locais que tu vai. Eu achei ok, entendi as limitações do jogo, mas talvez isso incomode algumas pessoas. Agora, da parte legal, uma das coisas que eu mais gostei do jogo foi quanto à história em si e também as mecânicas de investigação. Eu joguei esse jogo por mais de 26 horas, o que pra mim é bastante tempo pro jogo. Eu vi que tem jogo hoje em dia que se você joga 26 horas, você nem tá nem no começo dele, né? Mas pra mim 26 horas foi bastante coisa. E assim, lá pelas 2 horas de gameplay, eu fiquei com medo do jogo não sair daquilo, sabe? De ser a mesma coisa. Você ir falar com alguém e se alguém te dá alguma missão, você vai até aquele local, investiga, volta pra pessoa que te contratou, ganha sua recompensa e o ciclo se repete de novo, sabe? Só que, cara, a história é muito bem feita, ela tem os seus plot twists e você meio que vai explorando a cidade conforme vai avançando, né? E a cidade é bem grande e tem vários personagens centrais. Então você, por mais que faça algumas coisas repetitivas, por assim dizer, né? Sempre tem algum elemento novo, alguma coisinha nova ali que pode te intrigar, né? Te deixar interessado de seguir jogando. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. E essas mecânicas de investigação, inclusive, lembram um pouco do Call of Cthulhu, no sentido que você também possui aqui uma intuição sobrenatural. Que no caso, o nosso detetive, ele só de encostar em determinados objetos, ele consegue meio que projetar a pessoa que era dona daquele objeto, alguma coisa que ela fez em específico, sei lá, tipo, tem uma faca, ele encosta a mão na faca e é uma faca ritualística, então ele vê um devoto realizando algum ritual. Além do que também, para em locais que você entra, ele consegue fazer uma projeção de alguma coisa que ocorreu ali, né? Sei lá, alguém tacou incêndio, esse mesmo ritual, tu vê as pessoas chegando e aí elas entoando o cântico e aparece alguma criatura, só que essa projeção que ele faz são de trechos, ele não é a cena completa, né? São só pontos essenciais, por assim dizer. E funciona como puzzle, no sentido que você tem que enumerar a ordem dos eventos. Sei lá, a pessoa chegou, foi no banheiro e saiu. Sei lá, foi o pior exemplo que eu dei. Mas tu tem que ver esses trechos de cena e apontar qual que foi a sequência. E aí só quando você tem a conclusão correta que ele te ajuda a avançar na história. O menu dele é muito bom também, porque você tem tudo catalogado certinho, assim. A tua árvore de habilidades, as tuas armas, teu inventário, o mapa, os casos que você está trabalhando e teu palácio da mente. O palácio da mente é muito importante, assim, porque tu junta as informações que você tem daquele caso e você tem que chegar numa conclusão correta também do que aconteceu, assim. Tu meio que associa as coisas do que você vai descobrindo. E, inclusive, a ficha do personagem aqui eu achei muito boa, porque diferente do Call of Cthulhu, parece aqui que tem impacto de fato, sabe, no teu personagem. Tu realmente consegue melhorar as habilidades, até porque o jogo se propõe a ser mais longo e tal, né? Basicamente, tudo que eu não gostei no Call of Cthulhu eu gostei aqui, assim, sabe? Ele expandiu bem. E é muito interessante porque eu quase desisti de cara desse jogo. Tem um ponto negativo dele, não sei se é um ponto negativo, né? Mas uma coisa que me afastou no começo é que o combate dele é muito difícil. E aí eu não sei o quanto é proposta do jogo ser difícil, o quanto só é ruim assim. Os desenvolvedores não souberam fazer, sabe? Tem umas criaturas no jogo, que eu imagino também que tenham sido criação dos desenvolvedores, que elas são simplesmente nojentas. É de uma criatividade pra criar monstros
criaturas surreal, assim, sabe? Tem um lá que, enfim, vocês pesquisem depois a imagem dessas criaturas aí. Mas elas são difíceis pra um caralho, velho, de você matar. Elas dão muito dano, cada uma ataca de um jeito e você tem pouco recurso, principalmente no começo. Até porque a moeda do jogo são balas. A moeda da cidade é mais, né? São balas. E aí você tem poucas, porque tem pouco recurso pra tudo. E você tem que estar sempre poupando as tuas balas, porque tu não sabe quando que você vai conseguir recuperar mais. No combate corpo a corpo, tu só tem um golpe, que é um golpe super lento que você dá com a pá que você anda por algum motivo. Esse cara, ele anda com uma pá e ele usa pra bater nos outros. Porque assim, então, a não ser que tu acerte o time certinho desse golpe que você dá com a pá, tu vai se fuder muito assim no combate, você acabar tuas balas e tal. Fora que a pá mesmo não dá muito dano, né? Pelo menos no começo. Tu depois pode melhorar essa habilidade dela. E no começo eu tinha muito cagaço de qualquer combate, assim, sabe? Eu entrava numa casa, eu ouvia o som de alguma criatura e eu saía correndo, o que era meio problemático, porque eu tinha que matar aquela criatura pra seguir nas minhas investigações, assim, sabe? Então foi muito satisfatório pra mim quando por fim eu consegui matar as criaturas e dar sequência. Uma coisa que eu achei legal também ainda nessa parte de combate, e que faz parte de alguma das mecânicas do jogo, é que você precisa craftar teus itens. Então tudo que você vai usar, bala, kit médico, essas coisas, você tem que estar sempre pegando recursos pela cidade, que são poucos, e através desses recursos você vai estar craftando, né, criando teus itens. E eu fiquei muito impressionado que no geral eu conseguia sempre ter alguma reserva, né, de álcool, de molas helicoidais, de cartuchos, né, pra bala, mas sempre faltava pólvora, cara. Eu ficava pela cidade inteira desesperado pra encontrar pólvora e era muito difícil. E dos itens que você tem, né, pra usar no jogo, você tem armas de fogo. No começo são bem poucas, mas conforme você vai avançando nas missões, você vai ganhando mais armas que te ajudam, te dão um upgrade pra combate, né? Então, eventualmente você tem uma metralhadora alemã, uma espingarda e tal, que te ajudam. Mas além disso, você também tem bomba caseira, que você mesmo crafta, né? Uma bomba, não é assim uma ogiva nuclear, né? Mas ela te ajuda no combate também. Não é muito recomendado em espaço muito fechado, que tu pode levar dano. Além disso, coquetel molotov, que é muito bom pra atacar em racista, eu recomendo. Kit médico, pra você recuperar a tua saúde, que tu vai perder muita vida nesse jogo. E também um item assim que eu achei essencial, que é o kit de sanidade. Não sei, é desculpa pro jogo assim, sabe? Tu recuperar o ponto de sanidade, que é bem comum de jogos com temática de Cthulhu. Além de armadilhas de urso, que eu nunca usei. Eu inventei de usar uma vez, eu pisei nela, ainda levei dano por causa dessa porra. E por algum motivo você também anda com tijolos, assim, pra atacar nos inimigos. Cara, nada disso faz sentido até eu descobrir que a desenvolvedora é ucraniana. Daí, tá, fez sentido agora. Mas então, o que me levou a querer, me desmotivou um pouco de cara, né, de querer largar esse jogo, que era muita coisa pra você fazer, assim, até você entender que você precisa craftar, né, no combate, como que você enfrenta cada criatura, que é possível você matar as criaturas, porque no começo parece que é só muito difícil, assim, sabe? Além do que, pra tu avançar na história, meio que tu que tem que fazer, assim, sabe? O jogo não é que nem o Call of Cthulhu que agora você vai nessa direção, agora você faz isso, agora você fala com fulano. Aqui meio que você tem que descobrir isso, mas assim, depois que você descobre o jeito de fazer a coisa, é muito legal, porque, por exemplo, você que navega no mapa à vontade, você escolhe o caso quando você quiser fazer ele, né? E aí você tem as fichas de cada caso, só que na ficha do caso tá lá assim, você pode falar com fulano no bairro Advento, a pessoa vai estar na rua Robert Chambers, que fica entre as ruas Dagon e Rua Arkham, e aí você tem que, com base nessas direções, ver no mapa onde que fica esse local, e aí então ir até lá andando e navegando pelo mapa. Conforme você vai explorando o mapa, né, conforme você vai desbloqueando novas áreas, desbloqueia Fast Travel, né, tem umas cabines telefônicas que tu pode estar fazendo Fast Travel, o que ajuda muito, porque como eu comentei, o mapa é grande, né, então tu pode ficar aí um tempinho andando. Só que é interessante que tem alguns arquivos que ele te dá um endereço e tu vai lá, conversa com a pessoa, mata a pessoa, enfim, depende do que você precisa fazer, mas tem arquivos que ele não te dá de mão beijada do local, tu tem que descobrir por conta própria. Tu usa as informações que tem no arquivo pra, dependendo da informação que você quer saber, ir em um local específico pra acessar a biblioteca daquele local. Então você tem a biblioteca da cidade, você tem a delegacia, a prefeitura, o hospital e o jornal. Não sei se eu já falei do jornal, mas enfim. Então dependendo da informação que você tem que ir no local diferente. Tem um anúncio no jornal que fala quando que é
a esotérica Ordem de Dagon vai se reunir. Então você vai até o jornal da cidade e aí descobre quando que eles se reúnem. E não é só simplesmente chegar no jornal lá e tá pronta a informação. Não, meio que tem sessões da biblioteca desse local e você tem que cruzar as informações que você tem com as informações da biblioteca até descobrir o arquivo que você quer e aí por fim tem um endereço para você ir no local. Enfim, não sei se esse termo se aplica, mas pra mim esse jogo teve uma curva de aprendizagem muito boa, assim, sabe? De você entender como de fato funcionavam as mecânicas do jogo e foi muito satisfatório poder ir avançando. Confesso que teve vezes que eu não sabia o que fazer, então eu só ia no YouTube pra pesquisar o que outras pessoas fizeram. E como é um jogo muito nichado, só tinha um brasileiro jogando esse jogo e foi muito engraçado de ver ele jogando, porque ele também ficava impressionado, assim, com várias partes do jogo e tal. Aí ele grava sozinho, né? Então ele ficava meio que discutindo ele mesmo determinados pontos da história. Foi bem massa, assim. E as partes, né, de enfrentar os bichos e tal, foi muito legal de ver as reações que ele tinha também, assim. O nome do canal é SPL Games e ele jogou esse jogo logo que saiu, há 5 anos. Enfim, vai estar aí na descrição se vocês quiserem ver a gameplay dele, que ele jogou a história principal todinha. São mais de 35 vídeos aí, cada vídeo tem uma média de 30 minutos. Mas só pra encerrar aqui, que eu já falei bastante, né? Não sei se deu pra perceber, mas é um jogo que eu gostei muito, eu acho que vale a pena. Tem esses pontos negativos, sim, mas se você aceitou a proposta, né? Se você tiver engajado no jogo, eu acho que vale a pena. Ele é bem satisfatório. O único ponto, realmente, assim, que eu não gostei, de fato, é que eles inventaram de trazer mecânicas de mergulho, porque teu personagem é um mergulhador. Ele, antes de ser detetive, ele era mergulhador no exército. Inclusive, parte dos traumas dele, porque que ele tem as visões que ele tem, é pelo fato dele ser mergulhador. E quiseram trazer isso pro jogo, então tem momentos que pra você acessar determinados locais, você tem que mergulhar. Só que é só muito ruim. É tipo muito ruim mesmo, porque tu tá com, imagina que tu tá com escafandro, nem sei falar o nome dessa desgraça, mas é um escafandro da década de 20 e o negócio é super lento, tem criaturas marinhas que te atacam e outras coisas. Às vezes só de você tá andando você já leva dano e a movimentação dele é muito ruim e é muito difícil de você lutar com as criaturas e tal, e no final se torna maçante, porque tu tá no equipamento pesado em que tu anda lento e é uma boa distância que você tem que fazer pra chegar nos locais que tu precisa tá. E enfim, pra mim acho que foi um erro do jogo, sabe? Essa adição pra mim não acrescentou em nada, só me irritava bastante. Pra minha sorte não são tantas cenas que tu tem que passar por isso. Eu acho que tu vai mergulhar umas 5, 6 vezes ao longo de toda a gameplay, mas fora isso eu curti bastante. Eu só me arrependi um pouquinho que antes de eu chegar no final da história eu não fiz um save pouco antes, né? Um save manual, porque depois que você chega no final da história meio que não tem volta, tu não pode, todos os casos em aberto que você deixou, né? Eu fui dando sequência na história principal e os casos secundários eu ia deixar pra depois, só que meio que eu não tenho acesso a eles, né? Eu até tenho um save manual, mas foi feito em janeiro, bem lá no começo, assim, da história, então eu achei que não compensava, né? Já tinha jogado o jogo por 26 horas, eu tenho muitos outros jogos pra jogar, mas até hoje eu sinto um pouco de falta, assim, de estar em Oakmont, investigando os casos, ficando cagado de medo das criaturas, descobrindo um monte de coisa macabra, tétrica e essas coisas. E o final desse jogo, ele tem 3 finais, só que como o último save é antes de você tomar a última decisão, eu consegui ver os 3 finais. E cara, finais de histórias do Lovecraft, elas são meio ruins, porque das duas, ou ela vai ter um final feliz, que não condiz com o resto da história, ou vai ser um final que deu ruim, que deu merda, o que meio que torna toda a aventura meio que desperdiçada, assim, sabe? Tu acompanha essa história para no final o cara se fuder de qualquer jeito. E os 3 finais meio que tem isso em diferentes tons, mas dado que é Lovecraft e tudo mais, eu acho que condiz, assim, sabe? Eu acho que combinou. Ufa, falei bastante agora. O interessante é que a distribuidora ali, produtora, vai lançar o 2, né? Sim, eu ia falar disso agora, que tem esse jogo meio que voltou no hype de alguns gringos, justamente porque foi anunciado o 2 e teve financiamento coletivo do jogo 2. Então teve uma galera recebendo itens de luxo e tal. E o 2, eu só não entendi se vai ser o mesmo
detetive. Meio que não, eu acho que não, porque ele já teve o final dele lá, dependendo do final que você fez. E vai se passar em outra cidade. Essa daqui se passou em Oakmont. O 2 vai se passar em Arkham. A Arkham é a criação do Lovecraft, a cidade fictícia dele, né? E parece que Arkham também vai estar inundado, uma parada assim. Eu tô curioso pra ver esse jogo. Eu não vou ter dinheiro pra comprar no lançamento, acho que meu PC nem vai poder rodar esse jogo, mas tô curioso pra ver quanto de melhoras teve, né? Com gráficos agora dessa nova geração e as partes que o pessoal reclama bastante da gameplay, né? Principalmente do combate, questão do mergulho, se teve alguma melhora. E qual o jogo que tu acha melhor? O Sin City ou o Call of Cthulhu? Eu já mais ou menos minhas respostas. Ah, cara, eu curti bem mais o Sinking City, assim. Ele foi bem mais satisfatório pra mim. Da questão da história, da mobilidade que ele me dava pras coisas. E depois que eu peguei o jeito do jogo, pô, foi tipo um deleite, assim, sabe? Poder... Vou dizer que eu mandei ver. E eu sempre jogo esses jogos no fácil, né? Que eu sou muito ruim com o jogo. Mas foi muito satisfatório pra mim. E mesmo no fácil ele é bem difícil, tá? Pra combate, essas coisas assim. Pra mim, pelo menos, me pareceu. Mas eu vi a gameplay de outras pessoas e eles apanhavam bastante também, tá? Morreu quantas vezes, Thiago? Ah, morri várias. Mas o interessante desse jogo é que a maior parte dos combates, eu e muitas pessoas que eu vi jogando, elas só fogem, assim, dependendo, sabe, da criatura que te aparece, elas só fogem do local. Até porque tem partes do mapa, e isso era um pouco irritante pra mim, tem quadras inteiras que elas estão tomadas pela criatura. Então, das duas, uma, ou você passa por essa área que tá isolada e com fortes chances de se foder muito, porque aparece muita criatura pra caralho, assim, ou você tem que ficar dando a volta, assim, você tem que ficar contornando. E, nossa, teve vários momentos que eu tive que dar contornando, assim, porque era bem no espaço, né? E tem uma missão secundária que tu encontra tesouros dos antigos, né? Então é colar, ouro e tal, e é só nessas áreas. E eu pensei assim, não, deve ter alguma importância, alguma coisa, né? Não, era só pra desbloquear troféu. E aí eu fui nos 8 ou 9 desses locais. Nossa, eu me fudia muito, cara. Puta. Era muito difícil. Enfim, eu sinto falta desse jogo. Eu só não dei sequência mesmo porque eu ter que começar tudo de novo e é bem extenso. Mas, pra matar um pouco dessa vontade de ainda estar jogando jogos do Lovecraft, enquanto não tem outros jogos dele jogos bons que entram em promoção, né? Esses Sherlock Holmes aí da vida. Tem um jogo que saiu, que tá de graça na Steam, inclusive fica a indicação aqui pro pessoal também. No final das contas vão ser 3 jogos indicados aqui, que se chama Dagon, que foi um dos primeiros contos que o Lovecraft publicou. E esse jogo adapta o conto. É como se fosse o conto em realidade aumentada. Ele foi pensado pra VR, mas você pode jogar no teu PC mesmo. E a mobilidade dele é pouco, só que ele traz os cenários, né? Ele vai te contando a história e você tá inserido nos cenários em que se passa a história. E tu interage com alguns elementos que estão na tela, né? É tipo um ponto em clique, né? Tem elementos que são pra dar sequência, pra continuar a narrativa, mas às vezes são de curiosidades. Tem umas curiosidades bem boas lá também. E no total o jogo tem tipo meia hora, porque ele vai adaptando o conto, que deve ter, sei lá, suas 30 páginas, mas eu achei bem legal a proposta e, pô, tá de graça, assim, sabe? É 2 GB e dá pra você mudar a fonte e a cor dela também, da narrativa, porque, né, as legendas então em português. Fica a indicação aí também, não sei se o Warla se interessou aí, mas eu acho que é uma boa. Acabei de colocar na minha Steam aqui. E o mais legal é que torna muitas coisas indizíveis, que é a máxima do Lovecraft, né? Nesse conto tem muito disso. Pô, o negócio é tão sinistro que eu nem consigo dizer pra vocês, rapaziada, mas é sinistro o bagulho, sabe? E torna essas paradas indizíveis em dizíveis. Se torna visual pra você, sabe? E eu curti também a ambientação que eles fizeram. Ah, e o Sinking City, ele não tem dublagem, mas ele tem legendas em português. Tem um que outro errinho de digitação, uma outra palavra que não foi bem traduzida, mas no geral eu acho que a tradução tá bem decente, curti bastante. Mano, é um trabalhaço, né? Pra você traduzir o jogo e tal. São muitas linhas de diálogo, muitas coisas, muito texto, né? Mas eu acho que não estraga em nada a experiência, assim, sabe? É isso, Guarla. Você já adicionou aí na tua biblioteca Steam também, Sinking City? Já, só que daí eu vi o preço e pensei assim, não tava querendo jogar tanto assim, né? Não, mas com certeza entra em promoção. Acho que esses tempos atrás teve uma sale da Steam que era só de jogos do Lovecraft, né? Inclusive você me indicou. Eu não cheguei a ver o preço porque eu já tenho na GOG, mas dá uma olhada na GOG também, é uma opção, e na nuvem também, ou naquele meu site, aquele meu querido site de
jg.deals, que lá tu pode estar sempre comparando preços e com alerta e tudo mais, ele sempre te indica o local que tá mais barato. Mas com certeza, como eu gostei muito do Call of Cthulhu, tipo, apesar de alguns poréns, né, eu fiquei muito entusiasmado de jogar SimCity, porque tu falou que ainda é melhor, tipo, mais liberdade e tal, muito mais tempo do jogo também, né, aí tu jogou mais que o dobro de horas, então eu fiquei bem afim de jogar. Me lembrou também da minha jogatina de Fallout 4, que eu abandonei, e que eu tava lá pelo começo, quase meio do jogo, com 75 horas, e daí eu pensei assim, é isso, né, assim, às vezes tu pensa assim, será que eu quero jogar mais 75 horas desse jogo, sabe? Mas me lembrou um pouco de Fallout, sim, dessa coisa de ser um pouco mais livre, né, e de tu muitas vezes evitar um combate, só sair correndo ao invés de atacar o monstro. Fiquei a fim de jogar tanto Fallout quanto SimCity. E mais um detalhezinho que eu esqueci aqui na minha pauta, mas tu pode mudar o figurino do teu personagem e tem umas roupas que são um luxo, Guarla. Você pode ir de gangster. Isso é o meu fraco, cara. É o que eu mais gosto em jogo de... Qualquer jogo é ficar mudando roupinha do personagem. Tem uns outfits realmente muito bonitos, né? É da década de 20 e tal, então a maioria é terno. Acho que todos são terno, mas enfim, são bem legais, assim. Eu gostei, assim. E tem roupas que tu não precisa comprar nada, né? Tu comprou o jogo, já era. Mas tem umas que você só desbloqueia depois de fazer tal missão. E mais um dos motivos que eu queria, né? Ter zerado o jogo mesmo pra desbloquear, porque eu não desbloqueei todas as roupas, né? Mas, guarda, tem uma que é da Peste Negra, cara. É sensacional. Muito legal. As minhas favoritas era de cutista, que eu não consegui desbloquear, mas tinha também de gangster, que é terno com risca de giz, que é o meu fraco, e essa da Peste Negra também, ele com máscara e tudo. Muito foda, muito foda. Mas assim, eu peguei ele por 15, tá? Então, saindo promoção aí, com certeza. É que agora saiu o remaster, né? Aí complica um pouco. Eu acho que é pra justamente do hype do 2, né? Antes de sair o 2. Mas, aí me complica um pouco, porque eu joguei a antiga versão e eu peguei a versão de luxo, então eu paguei a mais, mas a versão básica só do jogo era 15 reais, o que eu acho que é um preço mais do que justo pra esse jogo, né? Pô, 26 horas de gameplay aí, com gráficos bem decentes, gameplay legal, exploração do universo que eu gosto, enfim. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Releve um pouco, tá, gente? Não chame a gente de racista só porque a gente gosta de jogos do Lovecraft. A gente não endossa nada disso. Mais uma vez, reiterando aqui. De novo, se ficou interessado aí nos jogos, espere por promoção, é a minha dica sempre. É muito dinheiro, o jogo é muito caro e eu acho que assim, tem um porquê de ter esse preço, né, desenvolvedores e tudo mais, só que eu não sei se condiz com a realidade de muitas pessoas, não condiz com a minha realidade, pagar 200 reais no jogo, né. Principalmente no Brasil, o valor às vezes não é o mesmo, assim, tipo, e a Steam mesmo, ela dá umas 4 promoções por ano, assim, então se tu não pegou agora, espera uns 2 meses, pega ali, né? A Epic Games também dá muito jogo de graça, então muita coisa boa sai lá, tipo, muita coisa ruim sai, mas muita coisa boa também, então tem que sempre ficar de olho e aproveitar. E também no Prime Gaming também virou mexeu, tem jogo de graça lá, a GOG também tem algumas promoções bem interessantes, e veja também nesse site que eu comentei, a gg.deals, que tem uns preços muito bons, às vezes é de Shop, e aí é de procedência duvidosa, né? Não é todo o site lá que eles vão indicar que é bom, mas tem alguns que dá pra confiar, né? A própria Nuvem é um desses sites. Cara, não vou lembrar de cabeça agora outros. Eu sei que um que é muito ruim é Green Man Gaming. Essa é uma bosta, que eles dizem que tem as chaves, mas eles não têm, eles ficam te enrolando pra tu comprar. Eu fiquei umas 2 horas tentando comprar Sniper Elite, porque lá tava por 5 reais, eu não conseguia. Em vez dos caras só falar que não tinha mais chave de ativação, eles ficaram me enrolando, mas no fim achei na Steam mesmo e é isso. Eu não tô sabendo como encerrar esse episódio aqui. Eu não quero prometer pras pessoas que a gente vai voltar com a programação normal, porque não vai. Então, pessoal, a gente vai voltar com a programação normal, a não ser que Cthulhu nos capture, nos abduza e então é isso. Não esperem nada. Exato. Não tem expectativa nenhuma. Mas cobrem o Thiago.
Não me cobra. Que? Não, calma. Ó, eu quero dar sequência no Quem Sabe Mais, mas o caderno de perguntas é muito difícil. Eu tenho ideias para outros episódios aqui da rádio também, mas, cara, qualquer episódio a gente tem que fazer pauta e tem que gravar a edição. São muitas etapas e a minha rotina tá, pra variar, tá meio ruim. Pelo menos agora eu tô fazendo exercício. Comecei a malhar, olha só. Que grande orgulho. Sim, pelo menos isso, né? Mas quando tiver episódio novo, vocês vão ser os primeiros a saber, porque, enfim, se tiver interessado, vai estar aí no feed, é só ouvir, cacete. E é isso, não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, vão estar aí na descrição do episódio. YouTube, Spotify, interajam, dá like, dá 5 estrelas, compartilha, é isso. Tem um fã de Lovecraft, manda esse episódio pra essa pessoa e é nóis. Tchau, se cuidem com a noite. Eu fui Thiago, o Hugo James, me acompanhou aqui o mais novo acólito da Esotérica Ordem de Oswaldo Lopes, João Davi, o Vulgo Arlaum, e você, nossos futuros iniciados e também o nosso ouvinte. Tchau, tchau!